ter ali uma barraquinha, né, de alimentação. Nós vamos estender as tendas ali para você ter um tempo de comunhão, né? No sábado, nós teremos o telão lá para pessoas que quiserem também assistir. Então vamos convidar o maior número de pessoas possível. Se não couber aqui, nós vamos para lá sem problema algum. Vai ser tempo de comunhão. Pastor Humberto estará conosco, pastor Silvio Moura estará conosco, e Shalom Praise estará conosco, Carta Escrita estará conosco. Oh, vai ser demais, vai ser tremendo, vai ser bênção demais. Ontem terminou para nós o Copa Koinonia de futebol, mas terminou com excelência, porque esses meninos deram um bom testemunho, né? Não saímos com a taça, mas saímos com o prêmio de um bom testemunho dado. Terminou o jogo lá, eles foram cumprimentar os adversários, parabenizar os adversários jogaram muito bem, né? Então isso aí é que nos traz alegria, felicidade. O que adianta um troféu na mão, né? E com as vestes manchadas de um mau testemunho? Então estão de parabéns aí os nossos atletas da Copa Koinonia. Vamos aplaudir esses atletas, né? Que bênção, que bênção, que bênção. Glória a Deus, glória a Deus. A escola Focus está para ser iniciado no ano que vem. Eu quero que você, assim, olha, compre essa ideia, né? Abrace essa ideia conosco. Vamos divulgar, vamos participar desse projeto. Ele está começando pequeno, mas é como uma plantinha, precisa ser muito bem cuidada, e você faz parte desse sonho. Então abrace essa ideia, né? Se você conhece pessoas que têm crianças entre 2 a 4 anos, divulgue, né, essa escola para essas famílias, para esses pais, a fim de que nós possamos ter o maior número de adesão possível, em nome de Jesus. Muito bem, deixa eu colocar o código aqui para a gente compartilhar uma palavra com vocês nessa manhã. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra aqui, que está em Gênesis capítulo 26, se você puder já abrir lá para nós, Gênesis capítulo 26, que é a história de Isaac, Eu vou ler aqui na Bíblia, porque aqui nos slides, é um capítulo um pouco extenso, por isso eu não coloquei aqui nos slides. Então, eu coloquei os poços de Isaac, e eu queria compartilhar um pouquinho sobre essa história, e falar um pouquinho sobre essa realidade do Brasil que nós estamos vivendo, né? Parece que na segunda-feira nós ficamos meio baqueados, né? Aqueles que não torcem para Bolsonaro, não torço para homens, irmãos, eu torço pela família, que não por coincidência, mas por providência de Deus, tem um presidente que luta também. É isso, por providência existe um presidente que luta também. A minha questão não é com o Bolsonaro, até porque eu posso até falar um pouco mal dele, porque eu sou uma pessoa que orou por ele todos os dias, nesses 4 anos. Tem gente que prega o pau, mas nunca dobrou o joelho para orar pelo seu presidente, como diz a palavra de Deus, é o Senhor que fala isso. Muitas vezes ele passou vergonha em nós, me passou vergonha, o seu palavreado, sua forma até rústica de ser, passou vergonha. Eu falei, oh Jesus, misericórdia, para. Muitas vezes eu fiquei vermelhinho de vergonha. Algumas vezes eu pensava, até comentei isso com o Lucas, comentei isso com o William, eu pensava que ele tinha que estar muito mais à frente do que ele esteve na questão da pandemia. Não deixar os seus ministros da saúde lá não, botar ele, vestir ali o colete do SUS, ir lá para frente e falar que estamos juntos. Porque ele fez isso nos bastidores, mas eu acho que ele precisava mostrar a cara. Eu acho que ele comprou brigas desnecessárias. Então assim, eu tenho muitas questões que eu falaria assim, ele precisa melhorar em muito. Então aqui eu não estou em defesa dele, eu estou em defesa dos princípios que ele defende, e que ele teve coragem, peito de enfrentar a opinião pública do Brasil inteiro, colocar lá dentro do Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos e da Família, irmãos. Ministério da Família, isso nunca existiu no Brasil. Ministério da Família, uma Damares Alves, que defende os nossos princípios, comprou briga com todo mundo e botou ela lá. Uma mulher que era conselheira do nosso presidente. Colocar ministros como Tarcísio de Freitas, que tem capacidade, fez uma diferença enorme na nossa nação. Então assim, eu estou aqui não para defender um homem, um partido, até porque eu não posso fazer isso, mas eu estou aqui para defender os nossos direitos. Nós precisamos fazer isso. E hoje, eu dobrei os meus joelhos aqui e orei. Um dos pecados que nós precisamos nos arrepender se chama omissão. Se tem um pecado terrível, irmãos,
É o tal do pecado da omissão, de nós não fazermos nada enquanto as coisas estão acontecendo. É como aquela historinha, né? Do beija-flor que lá pegava um pouquinho de água e jogava lá no incêndio da floresta, os animais tudo fugindo. Porque eu fico pensando, sabe? E esses brasileiros que fugiram do Brasil ainda votaram no adversário. Você pensa, que é isso? Que loucura que é essa? E tem gente assim, floresta está pegando fogo, ó, perna para que te quero. E o beija-florzinho lá, pegando água, jogando, e o elefante chega para ele e fala assim: rapaz, você está louco? O seu voto, a sua aguinha aí não vai fazer nenhuma diferença. Ele falou assim: pode não fazer diferença, mas se todos nós aqui fizéssemos o mesmo, o incêndio já teria sido apagado. O elefante vergonhoso foi lá, encheu a sua tromba e começou a batalhar, e foi influenciando os outros animais, e o incêndio foi apagado. Então nós somos um povo de fé. Naturalmente falando, irmãos, parece impossível, mas nós temos o Deus do impossível ao nosso lado. Nós somos um povo de fé. Nós somos um povo de fé. Talvez você esteja aqui dentro e fala assim: ah, pastor, mas eu voto, eu acredito no outro partido. Tranquilo, irmão, você tem toda a liberdade para isso, até porque Deus te deu essa liberdade. Mas saiba que tudo que nós plantamos, um dia nós vamos colher, e de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Mas todos têm liberdade, irmãos. Ninguém precisa ser coagido a fazer nada. Todos têm liberdade. Mas nós precisamos ser um povo aguerrido agora. Nós precisamos ser um povo guerreiro nesse momento. Nós não podemos largar a lança, nós não podemos largar a espada, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos guerrear até o final. Eu fico pensando, né? Gosto muito de esporte. Ontem meu Vasco ganhou de 3-0, bom. Podia lembrar, estou vendo o Noninho aqui, podia lembrar do ano 2000, onde o Vasco virou um jogo. Primeiro tempo, 3-0 para o Palmeiras. Copa, eu acho que é Sul-Americana, não tem certeza. 3-0 para o Palmeiras. Sul-Americano. 3-0 para o Palmeiras, primeiro tempo. Parte da torcida do Vasco foi embora. Ninguém acreditava mais. Segundo tempo, Romário pegou a bola. Romário pegou a bola, botou debaixo do braço. Iniciou o segundo tempo. 4-3 para o Vasco, nós fomos campeão. Porque acreditou. Imagina se o time fosse daqueles que saíram do estádio. Posso lembrar daquele jogo em que o Lucas Moura, quem assistiu aquele jogo do Lucas Moura, do Tottenham contra o Ajax? Alguém assistiu aquele jogo? O primeiro jogo foi na Inglaterra, e eles perderam. O Tottenham perdeu de 1-0 na Inglaterra, na casa deles. E o gol que era feito na casa do adversário pesava, ou seja, o Ajax, além de entrar com um gol de vantagem, se terminasse empatado, eles já eram campeões. E naquele momento então eles precisavam de 2 gols para serem campeões. O Tottenham precisava de 2 gols. Entrou 0-0, entrou. E ao invés deles fazerem 2 gols, o Ajax fez 2 gols. Ao invés deles fazerem 2 gols, o Ajax no primeiro tempo fez 2 gols. Ou seja, com um gol que ele tinha feito lá, 3-0. Segundo tempo, Lucas Moura, brasileiro, fez 3 gols, irmãos. 3 gols. E porque os 3 gols foram feitos na casa do adversário, porque é na casa do adversário, eles foram campeões. Campeões não, eles passaram para a final. Não deixaram o Lucas Moura jogar no início do outro jogo, perderam. Mas isso eu quero dizer para vocês, que tudo é possível ao que crê. Foi Jesus que falou isso. Tudo é possível ao que crê. Você crê nisso? Tudo é possível ao que crê. Eu quero mostrar isso para você. Se você abriu aí em Gênesis capítulo 26, havia uma situação terrível aqui, diz o texto. Uma situação terrível. Gênesis capítulo 26, onde uma seca começou a tomar conta da terra mais uma vez, porque essa mesma seca tinha acontecido na época de Abraão. Agora nós estamos na época de Isaac. Diz o texto: sobreveio fome à terra além da primeira que havia nos dias de Abraão. Foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, fica nessa terra que eu te disse, habita nela, eu serei contigo, eu vou te abençoar, porque
a ti e a tua descendência eu vou dar todas essas terras, e confirmarei o meu juramento que fiz a Abraão teu pai, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, lhe darei todas as terras, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra, e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque pois ficou em Gerar, ele obedeceu a Deus. Na sequência ele comete aqui um equívoco, porque ele repete os erros do seu pai. Ele fala ali que Rebeca não era a sua esposa, mas sua irmã. Isso quase lhe custou todas as promessas que Deus tinha para ele. É isso que nós fazemos quando nós não respeitamos os limites de Deus. Eu estou vendo essa apresentação das crianças aqui e ensinando as crianças do certo e errado. Você sabe que falar certo e errado hoje numa sociedade, uma sociedade relativista, isso até arrepia algumas pessoas. Falar de certo e errado, né, Horácio? O Horácio fez faculdade esses dias aí, ó. Ele sabe disso. Falar de certo e errado nessa sociedade relativista até arrepia alguns. Mas deixa eu te falar, quando você ensina sobre certo e errado uma criança, você está estabelecendo limites. Eu estava lendo hoje no livro de Jó, quando Deus fala para Jó assim: Jó, quem colocou as praias por limite do mar? Escuta isso. Imagina se não houvesse limite para as ondas do mar, irmãos. Imagina isso. Ah, não tem limite não, a hora que vocês quiserem invadir a terra, vocês podem. A Bíblia diz: Deus estabeleceu as praias por limite dos mares. De vez em quando Deus permite aí, olha, uns tsunami para você entender o que seria um mundo sem limites. Um mundo sem limites. Imagina você pegando uma autoestrada e não tem placa, não tem regra, não tem mais nada. Você está numa curva perigosíssima, não tem nada que te avisa, porque não existe mais limites. Nós queremos liberdade, não tem mais limites, não tem certo, não tem errado. Vai nessa para você ver onde que você vai parar. E Deus aqui mostra para Isaque que quando se sai dos limites, se paga um preço altíssimo. Ele quase perdeu as promessas, porque ele falou que Rebeca era a sua irmã e não a sua esposa, e naquele momento Deus corrigiu aquele erro, ele voltou atrás. E no verso 11, irmãos, olha só o verso 11. O rei Abimeleque falou o seguinte: e deu essa ordem a todo o povo: qualquer que tocar este homem e a sua mulher, certamente morrerá. Porque quando nós estamos do lado do Senhor, o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, ninguém vai poder te tocar. No verso 12, diz o texto: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um. Não é 100%, é 100 por um, cada semente 100 sementes. Imagina isso. Qual investimento você tem isso? Qual investimento você coloca R$1 e ganha R$100, irmãos? A não ser esses enganos idiotas das pirâmides que existem aí. Verso 13: enriqueceu-se aquele homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuiu ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que o que aconteceu como consequência dos inimigos? Os filisteus tiveram contra ele o quê? Inveja. E por isso entulharam todos os seus poços, que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, encheu-os de terra. E disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali, se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Verso 19: cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas quando eles acharam esse poço, verso 20, o que é que diz? Os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque e disseram: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. A palavra Ezeque vai dar origem à palavra contenda. Verso 21: então cavaram outro poço, e também por causa deste contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. A palavra Sitna significa adversário, aquele que luta contra nós, os nossos inimigos. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e porque por este poço não contenderam, chamou-lhe de Reobote, e disse: porque agora nos deu o Senhor lugar, e prosperaremos nessa terra. Reobote significa prosperidade, expansão, alargamento. Verso 23: dali subiu para Berseba, na mesma noite lhe apareceu o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas,
porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão meu servo. Então levantou um altar ali, tendo invocado o nome do Senhor, armou suas tendas, e os servos de Isaque abriram ali um outro poço. Verso 26, de Gerar foram ter com ele Abimeleque. Aí os inimigos voltaram. Seu amigo Alcete e Ficol, comandante do seu exército, e disseram o seguinte para Isaque no verso 27, Isaque falou para eles: por que viestes a mim? Vocês me odeiam, me expulsaram do meio de vocês. Verso 28, e eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então disseram: haja agora juramento entre nós e ti, e faça aliança conosco. Jura que não nos fará mal, como também nós não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos em paz nesse tempo todo. Tudo mentira, né, gente? Tu és agora o abençoado do Senhor. Verso 30, então Isaque lhes deu um banquete, pagou o mal com o bem, comeram, beberam, levantou-se de madrugada, juraram parte a parte. Isaque os despediu, eles foram em paz. E nesse mesmo dia que Isaque fez isso, retribuiu o mal com o bem, olha o que aconteceu. Nesse mesmo dia vieram servos de Isaque, dando-lhe outra notícia, de um poço que eles tinham cavado, e disseram: achamos água. Ao poço chamou Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. A palavra Berseba significa um poço que veio do Senhor. Quantos querem os poços do Senhor sobre a sua vida? Eu quero falar um pouquinho sobre isso, nesse pouco tempo que nós temos, sobre os poços de Isaque. Primeira coisa que nós observamos em Isaque: ele é um homem de oração. Tudo começa aí. Ele é um homem de oração. Por que é que ele soube que não era para ir para o Egito? Porque é assim que nós fazemos em tempos de dificuldade. Nós procuramos refúgio e subterfúgio e auxílio nos mortais, em lugares falíveis. E Deus falou: Isaque, faz um desafio aí, confia em mim, Isaque, não confia nas circunstâncias não. Eu sou Deus que faz chover, eu sou Deus que faz prosperar. Irmãos, quantos creem que a nossa terra é uma terra abençoada? Por que você acha que essa chuva cai sobre a nossa terra? Nós somos uma terra abençoada. E Deus falou para Isaque: Isaque, não sai daqui não, não vai para o Egito não, não negocia suas bênçãos não. Deus está falando com você, igreja, nessa manhã. Não negocia suas bênçãos não, não sai da presença do Senhor não, fica aqui que eu vou te abençoar. E por que Deus falou isso para ele? Porque ele era um homem de oração, porque ele sabia ouvir a voz de Deus. E quando nós não aprendemos a ouvir a voz de Deus, nós ouvimos a voz de todos os ruídos que estão em volta de nós, e agimos conforme esses ruídos. Que Deus circuncide nessa manhã os nossos ouvidos, amém? E nós possamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Não escuta A nem B. Irmãos, tem alguns posts aí que saem na internet que eu acho ridículo, de ambas as partes, eu acho ridículo aquilo. Para de ficar falando, vendo isso. Ouça o Senhor. Pastor, porque eu não gosto disso, não gosto daquilo e tal. Então deixa disso, entra no teu quarto e ouça o Senhor. Pergunta para Deus, conversa com Deus, deixa Deus falar com você. Escuta o pastor Carlinhos não, escuta o Senhor. Veja o que o Senhor fala com você. Será que não é tempo de nós ouvirmos a voz de Deus, irmãos? O Weber está lá em Israel. O Erley está lá em Israel. O El até falou para mim, ele mandou uma mensagem. Ele falou: pastor Carlinhos, a igreja aqui, os judeus messiânicos estão em peso orando para que o Bolsonaro ganhe. Eu falei assim: mas por quê? Porque ele tem uma aliança com Israel. Então entra no seu quarto e ora. É falível? É um homem com limites? Mas assumiu ter uma aliança com o povo de Deus. Ter uma aliança com o povo de Deus. Eu achei aquilo impressionante. O povo aqui está tudo orando por ele. Por quê que eu perguntei? Porque ele tem uma aliança com Israel. O primeiro-ministro de Israel veio aqui no Brasil na posse dele. Então, irmãos, nós precisamos ser um povo de oração. Tudo começa aí. Não escuta nem A nem B não precisa. Para de ficar contendendo com as pessoas. Escuta o Senhor, deixa Deus dirigir você. Eu tenho certeza que se você escutar a voz de Deus, o Senhor nos conduzirá a pastos verdejantes, em nome de Jesus. Isaque era um homem de oração, porque ele orou pela sua esposa, e ela engravidou. Ele era um homem de oração, porque quando ela está chegando, a Rebeca pergunta: quem que é aquele homem que está orando, que está meditando no campo? É o seu
futuro marido, ele é um homem de oração. Ele é um homem que busca a Deus em oração, em todo tempo, em todo instante. Agora, além de oração, ele é um homem de obediência. Deus fala, faz assim, ele faz. Ele é um homem de obediência. Ele lê a palavra e ele ouve, e ele obedece a palavra. Ele obedece a palavra. Então Deus está buscando homens e mulheres nesse dia, como Isaac. Deus fala assim, filho, fica aqui, ele fica. Vai lá, e ele vai. Você lembra daquele centurião que chegou para Jesus? Jesus, meu servo está morrendo. Jesus falou, eu vou lá, vou te ajudar, vou orar por ele. Ele falou assim, não precisa não, o senhor é autoridade, me dá uma palavra aí que eu te obedeço. Se o senhor falar que meu servo está curado agora, eu te obedeço, está curado, para mim está tranquilo. Irmão, Jesus ficou tão impressionado e ele falou assim, porque eu sou o homem sujeito à autoridade, e se o meu superior fala para mim, vai, eu vou, e se ele fala, fica, eu fico. E é disso que Deus necessita, de um povo obediente, de um povo que tem um coração quebrantado, de um povo que escuta a voz de Deus. Por que Saul saiu do trono? Por que Saul saiu do trono, irmãos? Porque entrou rebeldia, porque entrou desobediência, porque ele fez conforme o seu coração e não conforme o coração de Deus. Por que Davi foi colocado no trono? Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o quê? Meu coração, Deus diz, que fará o quê? Toda a minha vontade. Então Deus busca homens e mulheres que tenham esse coração de obediência. E é por isso que Isaac é quem é, porque ele obedeceu ao Senhor, foi corrigido quando errou, aceitou a correção. O rei falou, você não podia ter feito isso, ele abaixou a cabeça. Deus não está buscando homens e mulheres perfeitos, Deus não está buscando uma geração de pessoas perfeitas, engomadinhos. Nós não somos, irmão, nós somos falhos. Mas Deus busca homens e mulheres que, quando sabem que estão errados, se quebrantam, pedem perdão e recomeçam a caminhada. E recomeçam. Ele abaixou a cabeça para o rei e falou, eu errei mesmo. E ali foi consertado, e o rei falou, Senhor, ninguém toca nesse homem, porque quando nós voltamos para a cobertura do Senhor, ninguém pode nos tocar. A palavra do Senhor diz que a consequência da obediência foi prosperidade. Irmãos, aquele homem prosperou. Quantos querem uma nação próspera? O segredo da prosperidade é a obediência. Leia Deuteronômio capítulo 28, está claro, está mais na cara do que o nariz. O segredo da prosperidade é a obediência, é ordem, é civismo, não é bagunça, não é anarquia não, irmãos. O segredo da prosperidade está na obediência. A Bíblia diz que esse homem se tornou riquíssimo, não foi rico, a expressão da Bíblia é riquíssimo. Podia falar, esse homem ficou rico, não, ele ficou rico, não, a Bíblia falou, gente, ele ficou riquíssimo, não tinha expressão milionário, senão tinha falado, né? Ele ficou rico ao ponto de fazer o que, irmãos? O que causou nos inimigos? Causou o que? Causou inveja. Olha só, possuía ovelhas, bois em grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja e entulharam os seus postos. Não pense você que você não terá lutas, que eu e você não teremos lutas. Nós estamos enfrentando uma luta terrível, terrível na nação, e querem entulhar os nossos poços, mas em nome do Senhor Jesus nós não vamos deixar. Os nossos poços não serão entulhados em nome do Senhor Jesus. Falou, aparta-te de nós. Sabe qual que é o maior pesar do meu coração? Minha luta não é contra os brasileiros, de A e nem B, porque nós somos um povo só. E Jesus falou assim, ó, uma nação dividida, o que acontece com uma nação dividida? Ela não subsiste. A maior tristeza no meu coração é essa questão aí, ó, está quase 50-50. Isso é uma tristeza, irmão, porque não tinha que estar assim, não é para estar assim. Nós precisamos abençoar o Nordeste da nossa nação. No primeiro momento eu quis ficar revoltado, mas nós precisamos abençoar. Sabe por quê? Depois o William me mandou um vídeo como é que chama, William? Como é que ele chama mesmo, aquele repórter? Se o nome dele, Garcia, né? Alexandre Garcia, isso mesmo, obrigado. Alexandre Garcia falando assim, olha, lógico, ele perdeu em todos os estados do Nordeste, mas ele já teve uma pequena aceitação, já cresceu em aceitação no Nordeste. Já cresceu em aceitação, e isso vai mudar ainda mais, você crê? Em nome de Jesus. Então por quê, irmãos? Porque nossa luta não é contra os petistas não, nossa luta é contra principados e potestades que querem dominar o nosso povo, não é contra petista não.
Porque atrás de uma pessoa que às vezes defende uma bandeira dessa, tem um coração que bate. É um homem e uma mulher que Jesus derramou o sangue por eles. E nós não podemos pagar o mal com o bem. Com o bem, não podemos pagar o mal com o mal. Precisamos pagar o mal com o bem, como Jesus nos ensinou. Porque senão a nação está dividida. Nós precisamos orar por isso. A nação não pode ficar dividida. Tem gente que fala assim, tomara que o fulano de tal entre lá mesmo, porque ele vai ver o congresso que ele vai enfrentar. Quem que vai ser prejudicado com isso? Quem vai ser prejudicado? Jesus já avisava isso. Uma casa, uma nação, um povo dividido, ele não vai subsistir. Não é hora disso. Não é hora disso. Então a Bíblia diz que eles tinham inveja, sentimento que vem do capeta, que vem do inferno, irmãos. A inveja, ela é terrível, ela é o desgosto, ela é o ódio pela prosperidade do outro. Isso que é inveja. É aquele sentimento mau, quando o outro prospera, quando o outro avança, ao invés de nós nos alegrarmos. Isso é o sentimento de inveja. Foi por inveja que o diabo caiu dos céus, irmãos. Foi por inveja que ele levou o homem e a mulher a caírem também, porque ele viu que Deus fez o homem e a mulher a sua imagem e semelhança, e ele queria ser como Deus, e falou assim, eu vou acabar com o plano de Deus. Foi por inveja. Foi por inveja, irmãos, que a Bíblia diz que os religiosos crucificaram Jesus, que Caim matou Abel. Foi por inveja que Raquel tinha inveja da sua irmã, porque ela tinha filhos e ela não tinha. Foi por inveja que os irmãos venderam José para o Egito. A Bíblia diz em Atos capítulo 7, verso 9, os patriarcas tendo inveja de José, está na Bíblia, tiveram inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas o que diz o final do versículo? Dá um aplauso ao Senhor aí, meu irmão, dá um aplauso ao Senhor aí, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas Deus estava com ele, Deus estava com ele. Por que Saul queria matar Davi, irmãos? Por que Saul queria matar Davi? Saul matou os seus milhares, e Davi matou os seus. E Davi era o que de Saul, gente? Davi era o que de Saul? Ele era servo de Saul, ele era escudeiro de Saul, ele era do exército de Saul. Meu Deus do céu, está no mesmo time. Sim ou não? Está no mesmo time. Imagina se Davi fosse um filisteu, aí tinha problema, sim ou não? Mas agora ele está do lado do homem, gente. Por que tem que ter inveja? Eu quero mais é que prospere mesmo, quero mais que avance mesmo. Irmãos, Deus me ensinou no início dessa igreja. Eu chorava, eu fazia igual Ana, né? Falava, Deus, cadê os meus filhos? Início dessa igreja teve reunião que estava lá eu, a Sandra e o Andrezinho no ventre dela. Falava, Senhor, cadê os meus filhos? Por que muitas igrejas prosperam e nós não? Falava para Deus. Deus falou assim, corrija o seu coração. Quando você abençoar as outras igrejas, eu te abençoarei. Eu comecei a abençoar. Os pastores são testemunhas disso. Em muitos momentos, irmãos, nós levantamos ofertas aqui e abençoamos outros ministérios na cidade. Porque nós não estamos lutando contra os outros ministérios, nós estamos lutando a favor, juntos. Nossa luta é contra o capeta. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, para que, meu Deus, matar o tal do Davi? O Davi está lutando com ele, está do lado dele. É a miserável inveja. Diz o texto assim, daquele dia em diante Saul não via Davi com bons olhos. Saul olhava com inveja para Davi. Misericórdia, sabe? Por inveja os apóstolos foram perseguidos e assassinados. Por inveja Estevão foi martirizado. Agora, como que Isaac venceu a inveja? Como que ele venceu a inveja? A Bíblia diz, aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião, eles não se abalam, jamais serão abalados. Qual que é o segredo para vencer a inveja? Confia no Senhor. Confia no Senhor. Salmo 37. Confia no Senhor. Faça o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o que Ele fará? Mas Ele fará. Te prosperará, fará a sua luz sair como meio-dia. Então o segredo de vencer a inveja é confiar no Senhor. Aí o que Ele fez? Primeiro, quais os poços meu pai abriu? Vamos abrir esses poços. Aprender com quem passou, já passou. Aprender com a história daqueles que passaram. Nós precisamos ser humildes, irmãos. Deus quer fazer algo novo, amém? Mas nós precisamos aprender com os velhos, precisamos aprender com os anciãos, precisamos aprender com aqueles que já caminharam nessa estrada. Para que inventar a roda de novo?
Então ele falou assim: como que o meu pai fez? Como que ele abriu? Vamos aprender com o meu pai. Primeiro ele foi e aprendeu com o pai, abriu os poços do pai. Depois ele prosseguiu, ele falou: Deus tem coisa nova para mim, vamos abrir? Vamos abrir. Aí ele abriu e prosperou. A Bíblia diz que ele achou poços, porque Deus tem bênçãos e experiências novas para essa geração, amém? Deus fez coisas maravilhosas no passado, mas Deus tem coisa nova para fazer hoje, em nome de Jesus. Coisas extraordinárias vão de acontecer no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. O que aconteceu, irmãos, quando ele abriu os poços, os primeiros poços? O primeiro deles, eles contenderam. Como que ele venceu a contenda? Como que Isaac venceu a contenda? Eu coloquei aqui, ó, irmãos, não perca tempo com contendas. Ao que quer demandar contigo, Jesus fala: tirar-te a túnica, dá-lhe também a sua capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, faz o que com ele? Vai com ele 2, não entra nesse jogo não, para com isso. Não é nação que está dividida só não, tem grupos de famílias que estão divididos. Pessoas do WhatsApp que estão ofendendo um ao outro. E depois você fica com um problema seríssimo dentro da sua casa. Não entre no ciclo da contenda. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Deixa isso para lá. Deixa o Senhor ser sua defesa. Deixa o Senhor ser sua defesa. O Senhor é contigo. Não entra nesse ciclo. Abriu outro poço. A Bíblia diz que por aqueles lá, eles contenderam com ele e chamou aquele povo de Sitna. Aquele poço chamou Sitna, sabe por quê, irmãos? A palavra Sitna, ela vem no hebraico, é a raiz da palavra hebraica que vai dar origem à palavra Satanás, que significa adversário e opositor. Porque tudo que o diabo quer é que nós lutemos uns contra os outros. Isaac falou: eu não vou brigar com vocês. Eu não vou brigar. Vocês querem esse poço? Pode ficar. Não vou brigar com vocês. Sabe o que Isaac fez? Ele abriu outro poço. Sabe por que Isaac abriu o primeiro, não deu certo, abriu o segundo, não deu certo, abriu o terceiro? Porque existe um segredo para a prosperidade, que se chama perseverança. Não se deixa abater, persevera, persevera. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo, esse será mais do que vencedor. O segredo da vitória é perseverando. Não caia no meio do caminho. A batalha não acabou. Quantos creem que a batalha não acabou? Persevera, cutuca o seu irmão e fala assim: irmão, persevera, camarada. Persevera aí, rapaz. Esse é o segredo da prosperidade. Perseverança, ele prosperou, porque ele perseverou. E aí, a outra coisa que ele faz, quando ele vê que Deus está prosperando ele, sabe o que ele faz? Ele se lembra da fonte da prosperidade, que é o Senhor. Ele levanta um altar e fala assim: Deus, eu estou vivendo aqui na terra, mas meu coração está aí, viu, Pai? Ele levanta um altar. Nós nunca podemos deixar de ser aquilo lá no começo. O primeiro amor, a intimidade com Deus, a vida de oração, a vida de intimidade com o Senhor. E sabe o que vai acontecer como consequência disso? Olha só, Isaac não bebeu das águas amargas, nem da contenda e nem da inimizade. Não deixa contaminar o seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Coloca a mão sobre o seu coração. Pessoal do louvor, pode subir aqui. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. A marca do povo de Deus é a paz. No que depender de vós, tem o quê? Paz com todos os nomes. Aí sabe o que acontece, irmãos? Os inimigos vão pedir a bênção. Em nome de Jesus, meu irmão. Persevere em Deus, você vê. Os inimigos vão te pedir bênção. Eu profetizo isso sobre sua vida. Os inimigos vão te pedir. Aqueles que contendiam contra você vão chegar para você e falar assim: me perdoa, eu estava errado. Eu estou vendo que Deus é contigo. Não precisa ficar contendendo. Deixa Deus brigar por você, irmãos. Deixa Deus lutar por você, irmão. Para com isso. Nós somos um povo cuja bandeira é Shalom. O Senhor é a nossa paz. Nada vai tirar a paz de Deus no seu coração. Eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem virtude, se tem louvor, é isso que vai encher o seu coração nesses dias em nome do Senhor Jesus. E o Deus de paz será contigo, será comigo. E a conclusão é: quando Isaac decidiu lutar com as armas corretas, quando eu e você decidimos lutar com as armas corretas, confiando em Deus, perseverando e estabelecendo marcos de paz,
a consequência disso será mais e mais bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Certamente lutas virão, mas se o Senhor for conosco, se obedecermos a Ele, a sua palavra, nós já somos, irmãos, mais que vencedores. Fique de pé nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você já imaginou, irmão, se Jesus, ao invés de ter pegado um pão, ele tivesse pegado uma espada? Para e pensa para você ver. Já imaginou se naquela noite, ao invés dele pegar o pão, ele pegasse uma espada? O que teria acontecido comigo e com você? Mas ele pegou o pão. Se o teu inimigo tiver fome, o que é para fazer, irmãos? Alguém sabe a Bíblia aí? Vou repetir novamente. Se o teu inimigo tiver fome, se o teu inimigo tiver sede, se você fizer isso, o que vai acontecer? Amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Qual que é a sequência do versículo? Não te deixes ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem, porque está escrito o quê? A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Na noite que ele foi traído, ele ergueu o pão, deu graças, partiu, entregou aos discípulos e disse: tomai e comei todos vós, esse é o meu corpo, que é derramado, que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que vocês estiverem reunidos, unidos, juntos, por amor de mim, em memória de mim. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai, obrigado, porque ao invés da espada, o Senhor pegou o pão, que alimenta, que cura, que sara. Naquela mesma noite ele também pegou um outro elemento, que foi o cálice. Ele ergueu, deu graças, entregou aos discípulos, falou assim: eu estou derramando por vocês o meu sangue. Ele está ensinando eu e você a dar o sangue. Dê o sangue, irmãos, pela sua geração. Dê o sangue pela sua nação. Dê o sangue. Não fuja não vá para o Egito não, dá o sangue. Sabe, você é lutador, você é guerreiro. Brasileiro, você é guerreiro, você é vencedor. Sabe, amanhã ou depois, não tem problema do resultado. É como eu falei para os meninos lá do futebol: o problema não é o resultado, o problema é vocês serem derrotados dentro de vocês. Não tem problema vocês saírem sem o troféu. A questão é vocês nunca perderem as riquezas de Cristo que estão dentro de vocês. Sabe, irmão, nós não podemos perder isso. Não podemos, porque em Cristo Jesus nós já somos mais que vencedores. Ele já nos fez mais que vencedor. Você não vai vencer, você já é vencedor. Já deu certo, já há 2000 anos atrás. Só você que crê que já deu certo, dá um aplauso bem forte a Ele, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oh, Santo, aleluia, aleluia. Enquanto os elementos da ceia vão passando, vamos adorar o Senhor essa manhã. Hoje à noite nós teremos a ceia também para os que vierem. Espírito Santo de Deus, te adorarei. Espírito Santo de Deus, há uma atmosfera nova no nosso meio. Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus está no meio de nós, curando, restaurando, libertando, sarando. Toma posse aí, meu irmão, toma posse aí. Meu Deus, meu Deus, diga para Ele: te adorarei. Espírito de Deus, te adorarei. Oh, Papai do céu, estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Que meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu é. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu é. Estás aqui,
Fala para Ele. Tocando o coração. Deixa Ele tocar a sua vida, a sua família. Espírito Santo, Espírito Santo. Estás aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Curando multidões. Meu Deus, meu Deus. Te adorarei. Meu Pai, meu Pai. Te adorarei. Senhor da graça, Deus da glória. Estás aqui. Ei! Restaurando os corações. Rabaxeriana labaieira. Te adorarei. Santo, 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 Santo. Te adorarei. Oh Deus, estás aqui, transformando da história. Te adorarei, Te adorarei. te adorarei. Te adorarei. Meu Deus, meu Deus. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Oh! Esse é quem tu és. 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 Sabe? Quero que você tome essa ceia nessa manhã, sua família, com seu irmão, entendendo uma coisa: a minha confiança, a sua confiança não deve estar no homem, nas circunstâncias, nas pesquisas. A minha confiança e a sua confiança não deve estar em A e B, mas a nossa confiança tem que estar nos céus. Eu ergo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro veio do Senhor. Ele fez o céu e a terra. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol nem a lua de noite. O Senhor é contigo por onde quer que andares. Ele te abençoará quando saíres e quando entrares, desde agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Confia no Senhor, vai dar tudo certo, irmão. Segundo tempo está vindo aí. Segundo tempo está vindo aí. O Senhor é conosco. Deus te abençoe. Te aguardo hoje à noite, se possível. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida, em nome de Jesus.